Fala galera da Lakers no ar, beleza? Estamos aqui para um podcast depois de muito e muito tempo. Vamos fazer um resumo da temporada hoje. O podcast vai ser um pouco mais curto. E para isso contamos com a presença do Vinícius. E aí, meu? Do Igor. Enzo. meu. Fala aí, galera. Sabrina. Oi, gente. E Felipe. Yeah. Bom, galera, hoje a gente vai falar, como eu disse, vai fazer um resumo da temporada. E a primeira coisa que a gente vai debater são os jogos. Os melhores e os piores. Bom, piores jogos nem dá pra falar, porque a maioria dos jogos do Lakers não foi bom, pra ser razoável. Mas vamos falar então dos melhores. Pra cada um, qual foi o melhor jogo da temporada? Começando pelo Vinícius. Olha, acho que se fosse pra escolher o melhor jogo, foi aquele um que o Randall, Russell e o Clarkson fizeram mais de 20. Eu não lembro contra quem que Não era. vai lembrar, né? Cara, não foi contra o Wolves, foi? Não. Não, e o pior acho que foi aquele que a gente tomou uma surra do Jazz. Esse foi fogo. Que o Rodney Hood jogou. Não foi esse não. Foi contra o Nets. Ou um jogo depois ou um jogo antes do Nets, alguma coisa assim. Não, foi no jogo dos 39 pontos do Russell, não? Não, o Russell fez 27. Acho que o Clarkson tinha feito 23 e o Randall 20, alguma coisa assim. Mas foi esse jogo que eu achei o melhor. Teve um contra o Wolves também, que o Kobe fez 38. Sim. A gente perdeu, mas... Não, a gente ganhou do Wolves. Não foi aquele jogo contra o Kings, não? Que o Russell até torceu como deu? Não, Foi contra o Grizzlies, não? foi. Contra o Grizzlies, isso. Os três fizeram mais de 20 pontos. Verdade, Felipe. Esse eu achei nosso melhor jogo. Igor. Pô, acho que tem um negócio, né? Foi a despedida do Kobe, mas o jogo do Kobe foi memorável. Mas tem também, acho, contra o Kings, em Sacramento, o Russell, ele, tipo assim, o time tá perdendo, acho, 10, 12 pontos, ele entra e traz o time de volta pro jogo, alguma coisa assim, eu não lembro muito bem. Esse jogo aí foi... Esse jogo contra o Wolves também, que o Wolves quase meteu um GW, ele empatou... Ele empatou e no no último lance, na prorrogação, ele não conseguiu. Foi um dos únicos jogos da gente que foi pra prorrogação, né? Acho que só foram 2 esse ano. Contra o Heat errado. também. Contra o Heat e contra o Wolves. Só me lembro desses 2. Contra o Wolves. É isso mesmo. Mas então, pra você, Igor, foi o jogo do Kings e o jogo do Wolves, os melhores e o pior? O pior ser o último do Kobe, a despedida. É um que pra mim tá entre os melhores e os piores. Pior, você diz no sentido da emoção, do né? jogo do Kobe. Salve aí, desculpa Sim, também falar. Mas teve um jogo muito ruim, foi um dos primeiros contra o New York também. Isso, foi um dos primeiros. Mas aquele jogo não foi tão assim, ruim só do Lakers, foi ruim em geral. Não, teve o jogo no Staples, do Lakers e Knicks. Eu lembro que chegou acho que no último quarto e nenhum dos times tinha passado 70 pontos. Mas esse não foi no Staples. O primeiro Não, foi no, que ele tá falando foi no Madison. Foi também horrível. Os 2 jogos do Knicks e Lakers foram horríveis. Sim. É isso. Melhor Bom, e pior jogo. eu tenho 2 jogos pra destacar como melhor. E pra mim foi o 39 pontos do D'Angelo Russell. O jogo contra o Nets. Aquele jogo marcou bastante. Pelo menos pra mim, que estava esperando uma boa atuação do Russell. E a despedida
partida do Kobe foi o melhor jogo dos últimos 5 anos, se a gente for colocar desde o final de 2010. Sim. Do Kobe. Então, foi muito marcante. E o pior, eu confesso que eu tenho muita dúvida de conseguir, pelo menos uns 70 jogos ruins que a gente fez, então não consegui pegar um. Sabrina. Bom, eu tenho 3 jogos, na verdade, favoritos. Eu fiquei mais enfocada, eu fiquei pulando e gritando. Ah, mas que voltou mentira, tudo ilusão. Foi aquele contra o Celtics que nós ganhamos. Acho que o primeiro. Eu acho que eu gostei muito, 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 me diverti muito. Foi um jogo que eu realmente me diverti em assistir. Aí teve o contra o Golden State, um dos últimos, na verdade. O que a gente ganhou? Foi. E eu gritei o jogo inteiro porque eu não acreditei no que eu estava vendo. E o do Kobe, que eu chorei o jogo inteiro, mas pra mim foi a coisa mais linda, assim, foi muito lindo. Tudo lindo, foi lindo. Enfim, foram esses os meus 3 favoritos da temporada. E acredito que um dos melhores também. Um dos poucos melhores. O pior, na sua opinião? Foram muitos, mas tem um que eu tenho muita vergonha, que foi contra o Philadelphia. Eu tenho muita vergonha porque nenhum dos 2 times queriam ganhar. Nós perdemos porque nós vencemos a vontade de perder deles no cansaço. Porque nenhum dos 2 times queria ganhar, nenhum dos 2 times pontuava. E aí a gente ganhou porque eles realmente... nós perdemos porque eles realmente desistiram. E falaram, não, vamos pontuar porque senão para o jogo, né? O Philadelphia vinha da pior sequência de abertura numa temporada. Eram 21, 22 derrotas seguidas. E aí contra a gente eles foram e ganharam. Realmente isso foi vergonhoso. E foi pela segunda temporada seguida. Na passada eles estavam 0-18. E ganharam da gente, não foi? Ou não? Não sei, essa eles ganharam da gente. Essa no ano passado também não. Felipe? Pô, cara, tipo, tem muito jogo ruim, mas eu vou no óbvio no melhor jogo. Vou no óbvio, vai ser o do Kobe, obviamente, 60 pontos na despedida. Agora o pior jogo, teve um jogo contra o Jazz. Não foi o que a gente tomou 48 pontos de vantagem, não. Foi aqui no Staples mesmo, que o jogo foi horrível. Deu sono, eu dormi na frente do PC. Foi horrível. Sinceramente. Bom, para mim, os jogos que o Lakers se mostrou melhor foram contra o Bucks, não nossa primeira vitória, mas foi uma das melhores vitórias. O jogo contra o Warriors, que foi sensacional aquele jogo. Até hoje o Curry está no bolso do Ertas. E o jogo do Kobe. Esse, sem a menor sombra de dúvida, foi o mais histórico, mais especial. Sem a menor sombra de dúvidas, foi mágico ver o Kobe voltando a jogar como perto do que ele já pôde jogar na história. E o pior jogo foi o do Jazz, pela derrota. E o pior de se assistir foi contra o Knicks, nos Staples. Os 2 times parecia pior que de nível. Parecia um NBB piorada. Foi um jogo que doeu de assistir. Sim. Mas, algum outro jogo que enquanto a gente estava falando, vocês lembraram? O contra o Mavs, bem no começo também, que a gente tomou uma surra. Eles estavam assim, na playoff. Sim, contra o Mavs. A gente tomou uma surra de 18 a 2. O Jake fez 10-13 nesse jogo. Isso. Ele arremessou 10-13. A gente tomou um game winner do Dick, não foi? Teve um outro jogo contra o Pachulia fez double damage. Na época todo mundo ficava, Pachulia, nossa. Quantos game winners a gente levou esse ano? Vocês têm ideia? Vucevic, a gente tomou lá no Vucevic, Sim. do Caldeirão, mano. Nossa, do Caldeirão foi nesse jogo que eu falei que o Knicks e Lakers foi uma bosta. O Caldeirão foi lá e acertou um game winner, tem razão. O game winner do Caldeirão, filho. Mas do Caldeirão a gente entregou. Entregou o jogo feio. A marcação do Inter foi espetacular, né?
marcação e o Ertas Mas, combinam na mesma frase, né? Somente pro César. Aquele primeiro jogo foi muito ruim também. Miami, O erro, que o Ertas saiu perdidão. Nossa, Foi péssimo. que ele tomou aquele drible do... E depois jogou a bola de costas. Ele tomou um drible foi do que ele amador tomou um reserva. Ele tomou um toco do maluco, aí pegou o rebote e arremessou. Esse do Tyler Jones. Tyler Johnson, ele mesmo. E aquele o- ponto que ele tomou do... Como é que é aquele garotinho? O Brandon Knight, eu acho. O crossover que ele tomou do contra o Suns. Foi um outro jogo que a gente fez muito ruim, foi contra o Suns. Ele foi lá em Los Angeles e voltou. Bom, entrando nesse assunto, que já que a gente está falando do Ertas, a gente também vai fazer uma breve análise de todos os jogadores do Lakers essa temporada. Quando eu digo todos, eu tô tirando Ryan Kelly e tô tirando Robert Sacre. E deveria tirar Larry Nance, que também não é bom jogador você nenhum. falou jogador. Eu falei jogadores. Então, Sacre e Ryan Kelly não Larry entram Nance. aqui na chamada. E o Anthony Brown não vai entrar na discussão porque o menino não jogou. Quando ia jogar, se machucou. Ele começou alguns jogos de titular, mas foi vergonhoso. Pra mim esse aí tinha que estar na D-League, mas há um tempinho. Mas não. Acho que o primeiro jogo dele, que ele começou como titular, ele só marcou o Durant. Exatamente. Ele jogou de titular na pré-temporada inteira, enquanto o Kobe não estava jogando. Aí quando foi o começo da temporada, entrou o Metal World Peace, quando o Kobe não jogou, aí depois botaram ele pra marcar Durant, LeBron. Esses caras aí que não jogam quase nada. Vinícius Stricker. Lá vem bobo. Você me faz um resumo da temporada do Kobe Bryant e da temporada do Roy Hibbert, por favor. Roy Hibbert, eu defini uma palavra na temporada dele. Ridículo. O cara conseguiu ser pior que o Jordan Hill. E em alguns momentos eu preferi até o Robert Sacre no meu time do que o Roy Hibbert. Totalmente sem vontade. O cara péssimo. Não mostrou nem um flash do que ele já foi em Indiana. E acho totalmente loucura alguém pensar em renovar com ele. O cara foi horrível. Foi ridículo. E o Kobe, eu confesso que até ele anunciar a aposentadoria eu me irritava com ele nos jogos. Isso acho que o pessoal tem que concordar, ele tava meio displicente, sim. Sim. Ele tinha jogo, tipo, acho que ele fez 8 de 40, né? 8 de 40? Não. Acho que não chegou a 40, mas passou dos 30. Mas depois que ele anunciou a aposentadoria, tipo, a gente aceitava. Porque o cara se dedicou a isso 20 anos da vida dele, 20 temporadas do Lakers, 20 temporadas representando a cidade, uma franquia gigantesca, ele nunca foi embora, sempre acreditou na gente. E depois a gente viu que o que ele fazia ali não era tanto por ganhar o jogo, era pelo coração mesmo. Que ele queria mostrar que ele ainda podia render alguma coisa. E o que mais assim, me deixou tranquilo é que ele via que o rendimento dele não era aquilo. Ele deu entrevista dizendo que ele estava jogando igual lixo, que ele estava uma merda. E ele recompensou tudo isso com aquele jogo de 60 pontos. Que eu não consigo escutar a banda alta até hoje. Fortes palavras e assina embaixo tudo que você disse. Igor. Julius Randle e Brandon Bass, certo? O Randle, assim, eu não tava acreditando muito nele não. Falar a verdade pra você. Que, assim, eu tinha, lógico que eu tinha confiança e tal, mas eu não tinha tanta confiança nele não. Tipo assim, praticamente não, na sua temporada de estreia, porque jogou 15 minutos, se machucou, e o cara, o que o Roy Hibbert não fazia de esforço nos rebotes, ele tava nos rebotes. Mas às vezes também eu vi um pouco de falta de vontade nele, principalmente para marcar. Porque
ali, tipo assim, o cara passar do lado dele, ele nem o braço esticar, algumas coisas que irritavam nele. Mas foi ótima a temporada, até por ser assim, a primeira temporada dele, né? Pra mim foi muito boa. E o Bass foi um cara que, quando o Lakers anunciou a contratação dele, eu falei, mas não vai não faz nem cheira. Mas ele provou diferente essa temporada aí. O Scott colocando ele de center, ele teve uns jogos para se adaptar. No começo ele tava mal pra caramba. Aí quando ele se adaptou, grande, fez jogos muito bons. Vindo do banco aí, ajudando pra caramba. Principalmente que eu gosto dele que ele é brigador também. E ele é raçudo, né? A Ele gente é até. tipo um Ed Davis. Sim. A gente até tinha falado do Brandon Bass ser, na verdade, a dupla de garrafão do Lakers esse ano deveria ter sido, por um certo tempo, Brandon Bass e Randall. Mas Porque aí eles... fica muito baixa, dependendo Não, do cara. não, sim. Mas o Hibbert não estava honrando a altura dele. Pelo Não, menos sim. iam brigar no garrafão. Mas foi a temporada do Brandon Bass melhorou muito. Ele ganharia o MIP na temporada da gente. E o Julius Randle foi o melhor jogador do Lakers na temporada. Sem a menor sombra de dúvida. Também acho. Só quanto isso do Bass, ele parece o Ed Davis tanto no jeito de jogar, quanto no que desenha que está se desenhando que ele vai sair do Lakers, né? Ele sim, que vai testar o free agents e não vai assinar de novo com o Lakers. Então ele era player option, então ele sai e vai ser irrestrito, agente restrito. Eu vi essa notícia. Então provavelmente ele vai, se voltar ao Lakers, vai voltar com um contrato um pouco maior. É triste, porque nessa bagunça aí, Lakers, um cara que brilha um pouco já sai. Infelizmente é isso. Enzo, tá aí? Sim, senhor. Quem que você está encarregado de falar, Enzo? É a nossa dupla jovem de armadores, o D'Angelo Russell e o Jordan Clarkson. Hashtag inveja. Então, por favor, disserte. Não é muito fácil falar sobre eles, não. Então, vou conversar sobre o Clarkson, que já está na sua segunda temporada, perfeito sua segunda temporada. E ele é um cara que eu até hoje eu deposito uma expectativa muito boa sobre ele. Eu acho que ele pode ser um cara que vai ajudar bastante. Eu não deposito nele a expectativa, a esperança de ser um franchise player, de ser um grande jogador, de ganhar grandes coisas. Mas um cara que pode futuramente sair do banco muito bem, pontuar muito bem, que pode ajudar a contribuir muito com o time. É um cara que eu manteria sem dúvida alguma. Agora, tem uma crítica muito forte a ele, que a defesa dele é horrível. Então, é algo que irrita a todos. Irrita a mim principalmente, porque chega a dar dó dele defendendo. E, então esse é o grande defeito dele que eu acho que a gente poderia trabalhar. E eu coloco uma parte dessa culpa no Byron Scott também. Porque ele é um jogador que foi da posição do Jordan Clarkson, ele sabia defender muito bem, então ele poderia ajudar. Felipe? Eu? Enquanto o Enzo volta por pequenos problemas técnicos, por favor, fala dos dois jogadores que eram para trazer experiência ao Lakers e, na verdade, Bom, você fale sobre Lou Williams e Nick Young. Bom, o Nick Young foi um jogador que eu nunca gostei, sinceramente. Acredito que ele já devia ter sido trocado desde o início da temporada. Acho que agora esse cara vai sair do time. Já o Luiz, com o contrato dele, acho que ele tem um valor de mercado muito grande. Acho que o Lakers também poderia arriscar, porque ele é um cara que
Ele é um cara que atrapalha muito os jovens jogadores com a bola, ele é peladeiro mesmo. Ele é bom para um time que já tá em busca de título. A gente não, a gente só tem um bando de novatos na armação e eu trocaria tanto pelo bem do Lakers quanto pelo bem do Lou Williams, que aliás até fez uma ótima temporada, então o valor de mercado dele aumenta ainda mais. A gente poderia tentar uma troca, sei lá, não sei que tipo de troca, mas uma troca favorável aos dois. Então, na sua opinião, os dois vazem do Lakers. Com certeza. Sabrina, você tem 2 jogadores para falar também? Tenho. Então fale sobre eles. Tá, são os meus jogadores favoritos. Não, um deles não é por essa temporada, tá, gente? Mas, enfim. Primeiro eu vou falar do Nance. O nosso rookie. Rookie. O nosso rookie. Um deles. Um deles. O Nance. Aí, vamos lá. O Nance, eu acho que ele se encaixou muito bem. Foi um dos poucos jogadores bem aproveitados essa temporada no que ele sabe fazer. Acho que ele foi bem aproveitado no garrafão. Eu acho que ele buscou muito trilhar os passos do pai dele, fez umas enterradas muito bonitas durante toda a temporada. Claro que ele ainda é muito novo e ainda não faz aquelas coisas brilhantes, mas pra gente que teve uma temporada muito ruim, era muito legal assistir um jogo que você tava quase dormindo e do nada alguém gritar Dunk! E aí ele pulando e todo mundo pulando. Pra mim foi o que me deu vontade de assistir mais jogos. Foi a única coisa que me deu vontade, que me dava vontade pra assistir os jogos, sabe? Ânimo. Então ele se tornou um jogador que eu criei muita estima. E acho que ele vai se concentrar muito nisso. Agora ele vai trabalhar muito o garrafão. E espero que ele continue com o Lakers, porque eu acho que ele tem muito a demonstrar ainda. Uma palavra que eu tenho para definir o Nance é energia. Ele é um jogador energético que eu acho que tem muito a oferecer pela camisa. Só o Nance teve um pequeno problema, um grande problema. Grande problema. Que foi a lesão no joelho, que no tornozelo. Foi o joelho ou o tornozelo? Eu nunca vi. Os dois, né? O joelho tirou ele de alguns jogos seguidos. E o tornozelo tirou ele de back-to-backs no final. E desculpa eu cortar, mas vale lembrar que o Lakers sabia dessa condição dele na hora do draft. Isso aí já foi dito em entrevistas. A do tornozelo ou a do joelho? A do joelho. A do joelho, porque a do tornozelo foi em dezembro. E ele... Eu acho no mínimo preocupante, né? Um cara na primeira temporada já com problema no joelho, ainda mais com toda a impulsão e, como você disse, a energia que ele tem. É preocupante, mas dá para tratar. O Lakers pode muito bem tratar isso. Ele foi um dos poucos jogadores que eu vi assim, que conseguiu, ele voltou da lesão do tornozelo com praticamente 85% de recuperação. E mesmo assim, isso não o impediu de jogar. Claro, ele não jogou todos os jogos, mas quando ele repousava um jogo, 2 jogos, que ele retornava, ele dava um jeito de tentar recompensar tudo que ele tinha perdido. E isso eu não vejo em muitos jogadores. O jogador lesiona, fica lá estacionado, temporada que vem eu mostro. Não, o Nance ele sentiu que ele perdeu muito com isso, e eu gostei muito do fato dele se esforçar para demonstrar que isso não era um problema para ele, isso não era um motivo de limitação. Então, aí só para finalizar, ele teve a média de pontuação de 5.5 e 5 rebotes por jogo, a média, né? E pouquíssimas assistências, mas quando ele pegava, ele ajudou muito, assim, o time na hora da armação mesmo, assim, era muito legal quando ele se envolvia. E o World Peace, que é um dos jogadores que eu mais gosto, não essa temporada porque ele não veio pro time com essa intenção de brilhar, ele já teve seu momento no Lakers. Essa temporada ele já deixou bem claro que, já quando ele entrou, que ele tinha interesse em ajudar mesmo na preparação dos meninos e que ele queria pegar a experiência para exatamente treinar. Tanto que ele tem agora um time, um time de uma liga bem menor, que tem as mesmas regras da NBA. E ele ficou parte dos jogos, ele ficava ali mais dando instrução e apoiando os jogadores. Muitos jogos ele nem colocava uniforme, ele ficava com o terninho no banco, né? E quando ele teve a oportunidade de jogar, quando ele entrava em quadra, ele chamava
o jogo, mas ele estava mesmo como um step. Como eles sabiam que eles teriam muita ausência de Kobe Bryant, era muito importante ter um jogador experiente e que pudesse cobrir aquela necessidade de ter alguém maduro, alguém que pudesse carregar o jogo caso necessitasse. Eu vi o meta exatamente assim. Só deixa o Enzo terminar a falar sobre o Russell e a gente vai para o próximo assunto. Se o Enzo estiver aqui. Não, tô por aqui. O Russell, por ser pick 2 do draft, todo mundo esperava muito dele e tal. Mas, até porque uma questão nossa mesmo, de torcedores do Lakers, a gente é muito impaciente. Então a gente já esperava o Russell já chegando, já colocando moral, digamos assim. Mas a gente precisa lembrar que a gente está lidando com um garoto de 19 anos, que estava chegando do college, passou um ano só na faculdade, e já chegou numa grande franquia onde tem pressão. Ele pegou um time completamente desestruturado, pegou um treinador nada, não auxiliou ele em pouquíssimas coisas. Então, o balanço da temporada do Russell eu vejo como, se a gente pudesse definir, seria irregular. Ele teve algumas partes da temporada muito boas, teve outras partes ruins, bem ruins, mas que foi alvo de muitas críticas também, mas é irregular. Eu considero essa irregularidade até normal, pela idade, pela forma com que ele chegou à NBA, e dentro da nossa dupla de armadores, eu vejo que eles precisam muito de um esquema de jogo que os favoreça, que eles precisam de uma organização e bastante auxílio por serem novos e estarem entendendo o jogo ainda. Então, eu acredito essa falta de resposta às expectativas que os torcedores depositaram a eles, também, além deles serem jovens, mas pelo fato de não terem o auxílio necessário para isso. Então, eu vejo o balanço da temporada tanto do Russell quanto do Clarkson abaixo das expectativas, mas nada que a gente possa se desesperar. Eu vejo eles ainda um potencial imenso, que podem render muito para frente. Ok. Bom, faltaram 2 jogadores então. Eu achei que ia ter mais uma pessoa na chamada, mas como não tem, faltou falar do Huertas e do Tariq Black. Desculpa falar É o aí. MVP da temporada, logicamente. O Black, pelo menos pra mim, me decepcionou um pouco essa temporada. Não sei, eu esperava ele... Decepcionou? Ele teve acho que uns 2 jogos em que ele entrou com muita raça. E ele também tipo, ficou fora da rotação por muito tempo, né? Mas... Não sei. Ele jogou mais na D-League do que no Lakers. Eu preferi o Black da temporada passada. Olha, Vini, Não, dando minha opinião sobre o Black, eu acho que ele jogou muito pouco tempo. Então, essa temporada ele pouco teve para evoluir. Ele jogou muito pouco. Então, realmente o Black da temporada passada foi melhor, isso eu tenho que concordar. Mas eu acho que o motivo disso é porque nessa temporada ele teve pouquíssimo tempo. Então, enquanto a galera tava jogando, tava evoluindo, ele tava parado. Então, quando ele voltou, já encontrou o pessoal num outro ritmo, num ritmo mais acelerado. Eu acho que isso aí acabou ficando difícil para ele acompanhar o ritmo de evolução da equipe. Mas em alguns momentos da temporada, isso aí é opinião minha, pessoal mesmo, eu cheguei a preferir o Tariq Black ao Roy Hibbert. Não, isso eu concordo plenamente. O Hibbert foi a decepção da temporada. O Tariq Black jogou mesmo só os últimos, 10 jogos? 15 jogos no máximo? Ele acho que ele entrou na rotação quando o Bass saiu, né? Que o Byron decidiu deixar ele de fora. Isso foi os últimos, menos que 10, acho que foram os últimos 6 jogos. Não, ele chegou a entrar no mês de abril. No mês de abril ele entrou na votação. Então. Foi realmente... O Black, pra mim, é o melhor pivô dos que a gente tem. Pelo que o Hibbert mostrou, é o melhor pivô do que a gente tem. Mas o Byron Scott... Não é uma competição muito acirrada, né? Não, se entrasse o Felipe com 1,70m, ele também seria um dos melhores pivôs do Lakers. Mas, fazer o quê? O Bass jogando de center foi nosso melhor pivô. Sim,
Foi o que eu falei Concordo. quando o Igor tava falando do Randall. Pra mim, o garrafão, em um momento da temporada, poderia ser Bass e Randall numa boa. E o Huertas, vocês têm alguma análise a fazer do Huertas ou simplesmente que ele é o nosso melhor custo-benefício? Eu acho que se ele manter esse nível que ele teve nos últimos jogos, desde contra o Warriors até o final, ele pode, pelo custo-benefício, ser útil. Não acho ele desprezível como eu já achei. Eu concordo com o Vini, eu só queria falar assim, o Eders é tipo assim, tem que ter um cara que nem como o Nance e como o Best estava fazendo ali, pra trabalhar só no pick com ele, no pick and roll. Aí ele deita, joga fácil. Mas ainda tem um pé atrás com ele, mas eu renovaria. Salário baixinho, renovaria, assim. Vocês mereceram esses últimos jogos aí. O Fogo foi ouvir o Byron falar que tirou o Low Williams e o Brandon Bass da rotação para colocar mais tempo pro Huertas e pro Ryan Kelly. Aí, isso foi dolorido de ouvir. Tudo que o Byron fala, a maioria é dolorido. Quando ele não joga pra torcida, né? Quando ele joga pra torcida e acaba com o time. Isso. O resto é tudo dolorido. Mas o problema é que o Byron não consegue nem interpretar a torcida, né? Quando no início da temporada ele falou que estava jogando pra ganhar, e quando ele não queria colocar os jogos porque ele tá jogando pra ganhar e tal, claramente ele estava tentando jogar pra torcida. Só que não era isso que a torcida queria, a torcida sempre quis a evolução dos jovens. Mas então, isso. Você não ouviu o que o Byron disse? A gente não entende nada de basquete. Quem entende de basquete é ele. Ele entende muito mais de basquete que a gente. Sinceramente, eu sou mais inteligente sobre basquete do que esses caras. Exatamente. Não tá, né? Se você é mais inteligente se ele acha que o Sacre é jogador de basquete, fazer o quê? O cara fala que tem uma grande noção de basquete, que quer ganhar jogos, e depois ele pega e tira o Russell de um jogo porque ele tava tentando tomar conta da partida. Entre outras coisas. Não, o cara fala que tem noção de basquete. O cara fala que tem noção de basquete e faz as duas piores campanhas da história do Lakers. Não tá, né? Isso que o Lakers já teve um time. E o pior é que tá tudo inclinado a ele ficar. Ele ficar. Mas isso fica para um outro podcast. Futuro do Lakers fica para um outro podcast. Que vai sair. Vão sair mais podcasts ao longo das próximas semanas. E só para dar minha opinião rapidinho sobre o Huertas, eu manteria ele sim, manteria. Acho que seria um custo-benefício legal. Não para ter muitos minutos, não para ter mais de 20 minutos, para ter uns 10, 15 minutos no máximo. Acho que ele poderia ajudar o time. E como eu manteria ele por ser um cara que vai ter poucos minutos, o que eu aconselharia ele a evoluir seria o arremesso. Porque ele é um cara que tem um talento muito, muito, muito alto pro passe, só que ele acaba ficando previsível, porque ele só faz isso, ele não arremessa. Então, se ele tivesse um arremesso, se ele deixasse essa off-season para treinar o arremesso, ele poderia ser um cara que contribuísse muito melhor ao ataque. E a defesa dele é algo que ele sempre teve dificuldade durante toda a carreira, eu não acho que seja agora que vai mudar. O problema é que a off-season dele é aqui no Rio de Janeiro, né? E o problema é que nenhum dos armadores defende. Aí... Verdade. Bom, como eu disse, a gente vai pensar em... Existem vários rumores de mercado. Existe o rumor que o Mike Conley não vai ficar no Memphis. Existe rumor... N rumores que a gente pode colocar como o Lakers como centro disso, mas a gente vai falar disso. Dá pra falar bem-vindos ao off-season. Bem-vindos ao off-season do Lakers sempre é assim. É o rumor de vir Mike Conley, vem DeMar DeRozan, vem Nicolas Batum, vem Whiteside, e a gente vai acabar com o Ryan Anderson, assim, muito. E olha que já seria bom. Bom, vamos falar um pouquinho da NBA, vamos fugir do Lakers. Vocês sabem que agora estão saindo os prêmios da NBA. MVP, MIP, DPOY, Coach, Six Man, já saíram 3 desses prêmios, né? Para vocês, modo rápido,
Quem mereceria ganhar esses prêmios? Se até agora o que saiu é justo? Como é que vocês estão enxergando? Olha, eu já falei isso várias vezes. Pra mim, o melhor jogador da liga se chama Russell Westbrook. Mas é difícil você competir com um cara que joga num time que faz 73-9. Isso também vale pro Coach of the Year, que pra mim seria o Brad Stevens. Mas o Steve Kerr, o Popovich pode até ser citado nisso, mas como a campanha é muito levada em conta, o Defensive Player dá muito. Então, como eu tava falando, é difícil você competir com um cara que joga no é a principal peça de um time que bate o recorde do Bull do Jordan. Isso também vale pro Coach of the Year, que na minha opinião seria o Brad Stevens, mas como eu já disse, o Steve Kerr deve ganhar, com menções honrosas ao Pop, que a campanha do Spurs foi muito justa. O Rook of the Year Towns, incontestável. O cara, do meu ver, já é top 10 a posição. E Defensive Player of the Year, que foi o Kawhi, justíssimo. E MIP também, o CJ melhorou demais. E destaque pro Curry, que ainda ficou em quarto na corrida do MIP. Do MIP. 7 votos para ser o MIP. Em primeiro lugar. Enzo? Então, vou ser um pouco polêmico em algumas escolhas, Ok. mas vamos lá. Pro Coach of the Year, pra mim, doa a quem doer, fale o que quiser, é Luke Walton. Luke? Ele comandou o Warriors em boa parte da temporada. Brincadeiras à parte, eu acho que é o Steve Kerr mesmo. Ah, sim. Mas Não, que eu tive essa discussão. Eu tive essa menções discussão, honrosas, eu tive essa discussão hoje sobre o Luke Walton e o Steve Kerr, quem deve ganhar o Coach of the Year, mas ok, prossiga. Não, eu falei brincando mesmo, as menções Não, honrosas sim. não Luke Walton. Pra Defensive Player of the Year, o Kawhi Leonard foi justíssimo, não tenho o que discutir. Most Improved Player, o CJ McCollum também, sem discussão. Pra Defensive Player of the Year, eu daria pra Six Man of the Year, eu daria pro Iguodala, pro André Iguodala. Porque o Jamal Crawford, ele tem um impacto grande ofensivo. É inegável. Ofensivamente, ele tem o maior impacto saindo do banco. Só que eu vejo o Iguodala ter um grande impacto nas duas tábuas, nas duas partes da quadra, tanto defensivamente quanto ofensivamente, ele tem um impacto muito grande. Isso aí eu não vejo isso como analisado. Então eu daria pro André Iguodala e pro Rookie of the Year eu daria pro Julius Randle, se ele estivesse elegível. Se ele pudesse. Mas, se ele estivesse elegível. Não, dentro das condições, o Karl Anthony Towns não tem o que discutir também. Igor? O coach do ano eu daria pro Brad Stevens. O defensive player mais merecido, Kawhi. Sixth man eu daria pro Iguodala também. O Hulk eu daria pro Towns também. Pro Towns, né? O MIP, o CJ McCollum. E o MVP eu daria pro Westbrook, mas só que vai ser o Curry. Sabrina? Olá, vamos nós. Bom, MVP eu concordo que eu daria pro Westbrook, porque pra mim ele é o jogador mais completo atualmente da liga. Mas infelizmente Curry, infelizmente, né? Curry se destacou demais, brilhou demais, fez umas jogadas incríveis, umas pontuações maravilhosas e provavelmente ele vai ganhar. Mas pra mim o Westbrook merece muito mais. E o de jogador defensivo eu não vou dar pra ninguém, porque pra mim só tem o Noah, mas o Noah não jogou, então não tem conta. E a eu não tem ninguém pra sugerir, então. Você pode sugerir o Ertas como Defensive Player of the Year. É uma opção. Ou o Jordan Clarkson. Pra mim, o MVP vai ser o Stephen Curry, sem a menor sombra de dúvida, mas eu concordo com vocês
o jogador mais valioso para o time na temporada é o Russell Westbrook. Além de ser o mais valioso, é o mais completo. Mas vai ser o Stephen Curry. Muito impossível de não ser. Tá até a discussão para ele ser unânime. O Most Proved é o CJ McCollum. Eu vou com a liga. O Defensive Player também, Kawhi Leonard, sem a menor sombra de dúvidas. O Coach of the Year, eu vou num voto diferente de vocês. Vocês falaram do Brad Stevens. Brad Stevens fez um baita trabalho, sem a menor sombra de dúvidas. Mas eu iria de Stotts, do Portland. Eu não sei se é Stotts o nome dele, eu não sei o primeiro nome, não me lembro. Ah, cara, foi mal aí, mas eu acho que é mais mérito do Lillard do que do Tech. Não, sim, Não não. desmerecendo ele, mas acho que a maior porcentagem do Lillard e do CJ. Do CJ. Então, mas o cara conseguiu pegar um elenco muito bosta. Tanto é que dos Power Rankings, o Portland tava atrás da gente. Sim, porque assim, o Celtics, lógico, o dedo do Stevens tá ali, mas era um time que já foi pro playoffs ano passado. Então, agora o Portland perdeu meio time, pareceu o Corinthians no desmanche. E o cara fez um milagre pro time ir pros playoffs. Vai ser varrido? Bem provável que seja varrido pelo Clippers. Mas os caras conseguiram se classificar em 5º lugar no Oeste, que não é tão fácil. Então, pra mim, claro, o Lillard tem o grande mérito. Mas eu, se fosse escolher o Coach of the Year, eu colocaria o técnico do Portland. Sixth Man, eu vou com vocês, eu iria de Iguodala. Embora o Jamal Crawford ganhou pela 3ª vez, eu iria de Iguodala. E o Rookie of the Year, sem a menor sombra de dúvida, é o Marcelo Huertas. Não tem a menor sombra de dúvidas que esse é o voto indicado. Mas, já que ele não vai ganhar, vai ser o Karl Anthony Towns mesmo. Que isso, Igor? Caralho. Igor! Que isso? É o Felipe, o Igor. Que isso, filho? Não, é o Igor. Bom, a gente tem... Vocês querem dar os palpites dos playoffs ou a gente pode terminar por aqui? Porque tá uma bosta. A gente primeiro que a gente quer se desculpar pelo período que a gente ficou fora. Não, sim. Pra quem não sabe, eu, o Felipe, o Enzo, tá todo mundo... Alô? Todo mundo tá estudando muito, tá se dedicando a outra coisa e legal que você esqueceu. Eu também tô estudando, a Sabrina eu falei, pô, todo mundo. Tá. E infelizmente a gente deixou o podcast um pouco de lado, porque como vocês viram hoje, gasta muito tempo. Tem o negócio de editar. E o Carlos deu uma sumida no mapa. E pra quem não sabe, também a gente tá escrevendo pro site umas matérias bem legais lá. Sim. Confiro. No Lakers Brasil. O link vai estar aqui embaixo. E foi mal, a gente desaprendeu a fazer podcast. Eu queria mandar um salve pros que não estão aqui hoje, né? O Max, o Carlos, o Rafael, o pessoal que não pôde estar aqui. Porra. Kaique, obrigado. Kaique. E queria mandar também um grande salve pro pessoal do Twitter, pro BullsBR, que começou um podcast inspirado na gente. Então, a gente Mama nós e o bonde, mama eu e os amigos. Gostaria de mandar um salve. Eu não, né? Sabrina, manda um salve pro Comentando NBA, que é um canal que gosta muito da gente. Sim, eu ia falar deles agora mesmo. Eu vou mandar Primeiro eu vou agradecer o Comentando NBA, que sempre dá um upzinho, né, pro Lakers no ar. E obrigada por mim também, porque ele sempre me trata muito bem. Ou ela, não sei quem é o dono. É o Leonardo. Ele... Você tem um comunicado muito importante. Diga. A gente fez uma reunião do conselho do podcast, só os chefão. Sim. E a gente queria comunicar que o Felipe tá sendo expulso ao vivo. Antes de eu ser expulso, Você tem... Na moral. Na moral, antes de eu ser expulso. Deixa eu só falar uma coisa, Vinícius. Tô terminando aqui O Vinícius fala. Quero comentar vale considerar que foi decisão unânime. Todo mundo votou pra ele sair. Não, a presença dele não é mais bem pela paz da aqui. conversa, eu voto sim.
E adeus. Seus serviços foram úteis. A porta é logo ali na frente. Bom, gente, muito obrigado por tudo que a gente proporcionou. A gente passou 10 minutos da hora que a gente deveria ir dormir, por isso que estão falando. Tá todo mundo falando besteira. Tá todo mundo bêbado, alteradíssimo. Todo mundo. Que é sexta pra sábado. Se fosse sábado pra domingo, então o nego já tava virando o copo. Por já. que todo mundo. Ah, não vou falar nada, então vamos acabar me entregando aqui. Abraço. Opa, abraço! Beleza, meu irmão? Bate. Vamos. Ganda Traxel, meu. Muito obrigado a todos que ficaram até agora. Dá pra ver que posso entregar minha. Cala a boca, Enzo, arrombado. Muito obrigado pra todo mundo que ficou aqui até agora. Muito obrigado e tchau! You know what it is. Purple, yellow, purple, yellow, purple, yellow, purple, yellow.